No início dessa semana você já deve ter visto a repercussão da nova rodada da pesquisa XP e PESP, que faz uma análise aí sobre cenários possíveis para as eleições presidenciais de 2022. Eu não vou ficar aqui fazendo análise dos números e do desempenho de cada um dos possíveis candidatos ou desses atores políticos relevantes para a cena. Eu quero aqui ajudá-los a observar um aspecto muito interessante que se repetiu nesta pesquisa, mas que vem acontecendo no Brasil nas últimas pesquisas eleitorais. Então, isso vai te ajudar a ter uma visão nova sobre pesquisas, ter uma ideia sobre uma parte do comportamento do eleitor e também vai te ajudar a ter assunto aí no almoço da família ou, sei lá, naquela, não dá mais pra falar paquera, né? Porque agora ninguém sai mais na rua, né? Só se você vai em baile clandestino, né? Bom, mas você entendeu. Vamos lá então. Voltei. Vamos lá então. Olha só, eu trouxe alguns números. Eu vou usar, às vezes eu uso papéis assim, só para não me atrapalhar em alguns números que eu não posso esquecer. Eu não posso falar errado, senão atrapalha todo o conceito do vídeo. Tema aqui, então, como eu já disse, pesquisa XP e PESP, uma parceria que já existe há bastante tempo, e a última rodada, que foi publicada no início dessa semana, deu lá o Lula 1 ponto acima do presidente Jair Bolsonaro, Lula com 29, Bolsonaro com 28, tecnicamente empatados, porque a margem de erro da pesquisa é de 3,2%. Uma pesquisa que foi foram coletadas 1.000 entrevistas, nos dias 29, 30 e 31 de março, e você já deve ter visto aí várias polêmicas, discussões nas redes sociais, etc., sobre o resultado. Nosso objetivo aqui não é ficar analisando esse resultado, mas sim algumas características das pesquisas de intenção de voto, as pesquisas de cenário eleitoral, político eleitoral no Brasil nos últimos anos, vamos dizer nas décadas, nas últimas 2 décadas pelo menos, né? E que tem a ver com a polarização da política no Brasil. Então, vamos lá ao vídeo, ao conteúdo que eu quero ajudá-los aí a fazer uma reflexão e olhar esses números sempre assim, pô, olha que interessante, talvez muitos de vocês não tenham pensado nisso que eu vou falar aqui para vocês, tá? Se pensaram, parabéns, vocês são foda pra caralho. Bem, vamos lá. O ponto aqui é o seguinte, eu peguei algumas pesquisas Ibope Datafolha da última eleição, tá? Do primeiro turno da última eleição, porque esta pesquisa da XP aqui, ela traça um cenário de segundo turno, mas o foco maior aqui é de tá no primeiro turno, né? Pelo menos as análises, todas estão focadas bastante nisso. O que nós temos aqui de números, tá? Então, 29% para Lula, 28% para Bolsonaro. Aí nós temos Ciro, Moro com 9%. E o ponto aqui interessante é essa, digamos, eu não vou chamar de teoria, porque eu seria talvez um pouco prepotente assim, né? Mas tem uma observação que eu faço há bastante tempo e muitos outros cientistas políticos fazem, eu não sei se existem ainda estudos mais aprofundados sobre isso, que eu vou chamar aqui para vocês da regra dos 3/3, tá bom? O que é a regra dos 3/3, ou das 3 partes, que seria até mais adequado matematicamente falando, né? Essa regra diz o seguinte, gente, ó, com o aumento da polarização da política no Brasil, né, a polarização política no Brasil, nós temos 2 grupos, 2 blocos muito bem consolidados. Aquele bloco mais à esquerda, liderado por Lula, principalmente PT, e o bloco mais à direita, quem tomou esse espaço de liderança foi Bolsonaro, tá bom? O que eu quero chamar a atenção para vocês? Que nós temos repetidamente nas pesquisas de intenção de voto esse cenário aparecendo muito. E eu quero que vocês passem a olhar agora as pesquisas, minha sugestão é essa, dessa forma também, olhando 3 partes da pesquisa, ou 3/3. Então, esses eleitores que estão nos 2 extremos representam, em média, entre 30% e 35%.
Observe que nessa pesquisa aqui, se a gente fizer a correção de margem de erro, que é de 3,2, 29 para Lula, 28 para Bolsonaro, os dois estão lá com 30%, né? Então, eles ocupam 60% dos eleitores. Então, sobra um meio aqui de 40%. Bem, como essa é uma característica que já acontece há algum tempo, né, no país, muita gente já se deu conta do quê? De que é necessário, para vencer ou Bolsonaro ou Lula, ou ambos, né, é necessário um nome forte, mais de centro. Porque, tradicionalmente, nós temos esta leitura. Toda campanha eleitoral, ela tende a partir de com 30% do bloco da esquerda e 30% do bloco da direita. O que esses dois fazem? Eles tentam conquistar pelo menos 10%, 15% desse bloco que está aqui no meio, que são eleitores que não têm essa característica de dizer assim, eu sou Lula até debaixo d'água, ele é inocente, foi injustiçado e tal. E também não tem a outra característica de dizer assim, sou Bolsonaro até debaixo d'água, Bolsonaro é o melhor, Bolsonaro destruiu essas esquerdas e corruptas e não sei o que e tal. Então, as retóricas, as narrativas dos dois blocos, todos nós já conhecemos, né? Estou representando uma parte delas aqui. E esses caras costumam não mudar, não alterar muito o seu voto. Portanto, são eleitores quase que consolidados. Então, quando você fala assim, nossa, Lula tem 29, Bolsonaro 28, esse é um dado que ele olhando de uma forma bem pragmática e fria, ele é um dado bem comum em todas as campanhas eleitorais, em todos os períodos, principalmente pré-campanhas eleitorais, tá certo? Mas não somente na pré-campanha. Eu vou dar dois dados aqui para vocês bem interessantes. Primeiro, um dado do Ibope, de pesquisa, uma das últimas pesquisas feitas antes do primeiro turno das eleições. O que ela trazia? Ela trazia Bolsonaro com 36%, olha lá, ocupando esse terço aí importante, né? Eu sempre falo 30 a 35% na média, Bolsonaro com 36%, Haddad tinha 22%, e vão dizer, mas aí, pô, então você não tem esses 30 e 35%, Haddad estava com 22%. Só que Ciro Gomes tinha 11%, e Ciro Gomes representava, digamos, uma cisão, mas das pessoas que votam à esquerda, certo? Então ficou bem preservado esse bloco. Se você somar Haddad e Ciro, dava 33%. Então você tinha 36 com Bolsonaro, 33 com Haddad, tá certo? Com a esquerda, que era a soma Haddad e Ciro. Não tivesse o PT feito aquele puxada de tapete no Ciro, na véspera, enquanto eles estavam ainda tentando entrar num acordo para criar um bloco só, provavelmente seria um conjunto, um bloco só de candidaturas, enfim, mas isso também é outra análise. O nosso foco aqui é a lei ou a regra dos 3/3, tá? Para vocês observarem sempre. Aí tinha com 10% Alckmin e Marina, né? Marina 3, Alckmin 7%, 12% que não votavam e 8% que estavam pulverizados entre outros candidatos, né? Então faz uma soma aqui simples, né? Aqui dá 30%. Então você tinha 36% de um lado, 33% no outro e 30% dentro desse bloco aí. E o Datafolha, na mesma véspera do primeiro turno, havia dado 36% para o Bolsonaro, 22% para o Haddad, ou seja, o número estava próximo, igual ao Ibope, e 13% para o Ciro. Nós estamos falando de pesquisa, tá? Não do resultado. Estou querendo ajudá-los a ler a pesquisa, entender, observar esse comportamento do eleitor brasileiro nas últimas décadas. Então aí você tinha esse bloco, Ciro puxava um pouquinho mais lá no Datafolha, de 11% do Ibope para 13%, enquanto que o conjunto lá dos demais, Alckmin, Marina e outros,
Amoedo e tal, 28%, 29%, que dava esse 100% aí das pesquisas. E esse cenário se repete de novo. Então, observe o seguinte, qual é a grande disputa dos candidatos? É buscar votos nesse bloquinho aí dos 30%, 40%, que não são os mais, digamos, radicalizados ou votos mais sedimentados, e que são votos que talvez você possa se reconhecer entre eles. Várias pessoas vão assistir esse vídeo e algumas vão dizer assim, não, eu sou desse bloco aqui do Bolsonaro, outros não, eu sou desse bloco de Lula, ou vão falar assim, não, eu sou exatamente esse cara aqui, né, que talvez vote em outros no primeiro turno, mas vai ter que fazer alguma escolha no segundo se acontecer Lula e Bolsonaro no segundo turno. Então, qual que é a corrida eleitoral do momento? Lula quer buscar votos aqui ou Bolsonaro quer buscar votos aqui? Não. Eles estão sedimentando os seus grupos, tentando sair com 30% a 35% no mínimo, tá? Porque aí já dá o favoritismo para eles. E qual que é a corrida, portanto, Luiz Renato? A corrida é para que esse grupo que tem 30%, 40%, hoje nos seus 40%, encontre um nome, né, que possa fazer frente a um desses dois. E vai fazer frente como? Vai arrancar um naco de um, vai arrancar um naco de outro, vai embolar a disputa e tentar ir para um segundo turno, que aí é a chance de você pegar. Você pega um cara que vai para o segundo turno, que é representante mais de uma visão centro-direita, alguma coisa de centro-esquerda, né, mas mais centro-direita, se esse cara consegue ir para segundo turno, né, ele pode pegar a antipatia do outro, de quem perdeu. Vamos imaginar que é Bolsonaro, um cara que vai para o segundo turno, mais representando essa centro-direita, e vai pegar uma parte daqueles que votaram no Lula, e esses caras vão carregar o voto nesse sujeito mais de centro, tá certo? Por quê? Porque o cara fala assim, eu jamais votaria no Bolsonaro. Porque é o que eu estou dizendo, fecha o nosso raciocínio. Esses 30 e 30, esses 2/3, eles estão bem sedimentados. A disputa é aqui no meio. Então, quando você começar a observar as pesquisas eleitorais, nós temos agora mais desenhos de cenário, mas no ano que vem nós teremos já pesquisas de intenção de voto. Observe que a lei ou a regra dos 3/3, tá? No Brasil tem sido isso. 30% a 35% sedimentado à esquerda, 30% a 35% sedimentados à direita e a briga grande naqueles 30%, 40% sedimentados ali no centro, que podem ir de um lado ou de outro. Luiz Renato, qual que é o nome do centro? Não sei, né? Então, os caras estão tentando ver. Tem gente que fala assim, não, tem que ser o Moro, tem que ser o Ciro. Ciro é mais à esquerda, não pode ser. Tem que ser o Huck, Luciano Huck, né? Ninguém sabe ainda. E tem um nome que vai voltar a aparecer, que é Joaquim Barbosa, que também pode ser um desses representantes aí para tentar tirar esses nacos de votos sedimentados dos dois extremos e ir para um segundo turno, tá bom? É a visão aí que vocês podem ter nova, começa a olhar sempre isso. 3/3, observe que sempre será assim, bota lá a margem de erro e façam as suas análises e principalmente façam as suas apostas, tá bem? Obrigado, valeu, até o próximo, tchau!